São nossos queridos irmãos. O nosso irmão Robson é presbiteriano ali em Belo Horizonte, ovelha do reverendo Cleverson. É uma alegria tê-los no nosso meio. No mais, meus irmãos, nós estamos aqui para continuar o assunto que nós temos estudado aqui um tempo, que é o livro do profeta Zacarias. Então, por gentileza, abra sua Bíblia aí, se você trouxe ela ou liga, não tem nenhuma dificuldade. Ainda que nós temos uma projeção para o texto que vai ser apresentado, mas é bom acompanhar nas Escrituras. Hoje o capítulo 7. Eu não vou utilizar hoje a nossa lousa aqui. Nós estamos com uma deficiência de escrita aqui hoje, para não dificultar para os irmãos. Eu tenho recebido aí algumas informações, e por mais que eu tente escrever ou desenhar aqui, às vezes fica um pouco fraco, e para a transmissão também, às vezes, não fica tão visível. Nós vamos providenciar um meio mais visível para os irmãos. Mas o assunto hoje vai ser um assunto muito delicado, meus irmãos, e muito confrontador para nós. Capítulo 7. Nós tivemos aí a suspensão da escola dominical semana passada aqui no local. Meu coração ficou assim um pouquinho apertado, porque nós estamos aí numa sequência, tivemos que interromper. Não tivemos escola dominical aqui. A escola dominical foi lá no acampamento. E aí é óbvio que nós tivemos aí uma redução de frequência dos irmãos, porque nem todos puderam participar lá na escola dominical. Mas lá nós não demos sequência ao livro de Zacarias. Lá nós falamos um outro assunto. Falamos sobre a ressurreição, que era o tema. Então, por isso que hoje eu retomo aqui o assunto do capítulo 7, porque nós já encerramos o capítulo 6. O capítulo 6 foi a 8ª visão que o Senhor Deus deu a Zacarias e falou da promessa do renovo, que estaria por chegar, que é Cristo. E agora o assunto volta sobre a prática desses irmãos. Então, vamos aí, eu vou ler o texto. Hoje o tempo vai ser um pouquinho mais resumido, porque nós temos a palavra com os nossos queridos irmãos. Então vocês vão talvez me ver correr um pouquinho aqui na explicação. Mas isso não significa que você não faça pergunta. Você pode fazer pergunta, levantar a mão, contribuir, concordar, pode discordar. Estamos aqui para aprender. Só que eu vou encerrar por volta aí de umas 10 para as 10 até 5, porque até umas 10h15, 10h20 nossos irmãos terão a palavra aí. Todos aí estão preparados? Então acompanhe a leitura do texto, por gentileza. Que texto é esse daqui, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. No 4º ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu. Quando de Betel foram enviados Sarazer e Regem-Meleque e seus homens para suplicarem o favor do Senhor, perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito, para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada em paz com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falara o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender e, rebeldes, me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim,
Fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos exércitos. Visto que eu clamei, e eles não me ouviram, eles também clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos exércitos. Espalhei-os como um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram. E a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Até aqui a leitura da palavra do Senhor Deus, até porque acabou o capítulo 7. Meus irmãos, isso aqui é um momento muito triste na vida do povo de Deus no passado. Povo esse que nós aqui hoje somos continuação deles. O tema que eu gostaria de tratar com vocês hoje é baseado no texto que eu acabei de ler. Eu sempre pergunto, depois que vocês ouviram da leitura do texto, se você tivesse que tirar um tema para o estudo de hoje, qual seria? Pensa aí. Tenta criar um tema aí. Eu estou na vantagem porque eu já analisei o texto e já fixei aqui um tema. Mas, você que acabou de ouvir a leitura e acompanhou aí, o que vem na sua mente? Presbítero Isaac, orienta eles lá para as crianças, se for o caso, as nossas visitas. Se precisar de orientação lá para a salinha das crianças, seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Alguém tem uma ideia aí de tema? Não? Ninguém ousa a falar? Vocês viram aqui uma queixa do Senhor Deus da atitude do seu povo. Qual é a queixa principal? Que esse povo está honrando a Ele com o coração distante. Apenas me parece que a boca professa, mas o coração está longe. Sim, minha irmã Efigênia. Eles escolheram o que plantaram, exatamente. Então, o assunto que vai ser tratado aqui, meus irmãos, é uma exigência que o Senhor Deus tem do seu povo, não externo, mas interno. Porque Ele vê o coração. Não adianta eu maquiar, eu falsear uma religiosidade para querer enganar Deus. Porque Ele conhece a intenção do meu coração. Eu posso fazer isso diante de vocês e mostrar uma capa de santidade, uma espiritualidade externa, e vocês falarem assim: ó, que pastor! Mas vocês não conhecem o meu coração. Meu coração pode estar longe daquilo que eu estou apresentando externamente. Então aqui é o Deus que quer o coração e não apenas a religião. Primeiro o coração, depois religião. Primeiro é você, depois a sua prática. A prática vai ser consequência. Porque nós podemos maquiar a nossa prática. É o que eu vejo aqui no texto hoje. E a queixa do Senhor Deus. E mais, meus irmãos, nós vamos ver aqui no texto rapidinho. O nosso Deus é misericordioso, é bondoso, é gracioso, mas é um Deus retributivo. Ele retribui à medida daquilo que nós praticamos. Ah, vocês não querem não? Eu estou pedindo. E vocês não querem. Vai chegar a hora que vocês vão querer. E aí quem não vai querer mais sou eu. Parece briga de dois meninos, não parece? Mas vamos ver aqui. Então, irmãos, o capítulo 7, para aqueles que estão participando pela primeira vez conosco aqui no estudo do livro do profeta Zacarias, traz uma mensagem profundamente prática e espiritual para nós. Sobre a religião verdadeira versus a religião falsa. É isso que nós vamos falar aqui. Qual é a verdadeira religião e qual é a verdadeira falsa religião. Você pode falar isso, ficou redundante, né? O contexto aqui desse texto, meus irmãos, é pós-exílio. Vocês lembram disso? Só vou falar rapidinho aqui para não tomar muito tempo. O profeta Zacarias é o homem que o Senhor Deus levantou depois de 70 anos se passaram e o povo voltou para Jerusalém para reconstruir o templo e a cidade e começar a sua vida religiosa. O profeta Zacarias é levantado para falar a esse povo. O ano aqui aproximadamente, nós estamos entre o ano 520 a 518 antes de Cristo.
Jerusalém foi tombada no ano 586, ficou marcado na história, e aqui então 70 anos já se passaram, e eles estão de volta em Jerusalém para reconstruir o templo, especialmente, mas a cidade também. Vocês lembram que aqui nós temos contemporâneos posteriores, Neemias, Esdras, é aquele contexto. E o capítulo 7, meus irmãos, acontece há cerca de 2 anos após as visões que Deus deu ao profeta. Nós já estamos um tempo aqui estudando esse livro, então nós já estudamos do capítulo 1 até o capítulo 6. Esses 6 capítulos, nós vimos aqui as 8 visões que o Senhor Deus deu ao profeta. Visões extraordinárias, que a gente fica pensando assim, por que essas visões? E não tem como eu recapitular aqui com vocês, está gravado aí no canal da nossa igreja, depois se alguém quiser assistir, você vai ficar impactado. Só que agora, depois dessas 8 visões, 2 anos depois, então nós estamos aqui há 4 anos, por isso que o texto começa assim, o Senhor Deus chama o profeta e dá novamente a ele revelações sobre a atitude do povo, porque me parece que aquelas visões não surtiram efeito na vida prática do povo, não fez nem cosquinha. O povo rebelde, hein? Povo de coração transviado, povo de coração duro. E aí então o Senhor Deus levanta o profeta agora para poder falar mais diretamente com esse povo, respondendo a pergunta cínica desse povo. E se você quiser saber qual é o assunto central aqui, obrigado, diácono, Deus abençoe. É um assunto que nós poucos falamos na igreja, que é o jejum. Falamos muito de oração, mas jejum, a crítica que se tem por aí é que nós, os reformados, não sabemos jejuar. Quem sabe jejuar são os pentecostais. Eles é que sabem jejuar. Nós nem falamos sobre jejum, e o assunto hoje, então, vai tratar exatamente sobre esta questão, meus irmãos. Então, rapidinho aqui, vamos lá ver a pergunta cínica, cabiciosa, de um coração afastado do Senhor Deus. Como pode, meus irmãos? Eu fico imaginando como pode esse povo que estava com o coração distante do Senhor Deus, ousar em querer se aproximar do Senhor Deus em culto, e fazer pergunta. É a mesma coisa nós aqui, como pode nós, ousadamente queremos nos aproximar do Senhor Deus em culto, e fazer perguntas a esse Deus, esse Senhor do universo, que é criador de tudo que você vê aí para cima. O máximo que a gente consegue ver aí para cima é aquilo que a NASA enviou os tripulantes lá para tirar foto lá da Lua, para a gente ver a bolinha da Terra. A gente fica imaginando, qual é o tamanho do nosso Deus? Mas vamos lá para o texto. Quem quer ler para nós aí os versículos 1, 2 e 3? Para recapitular aí. Se alguém quiser, pode ler. Lê o versículo 1. Qualquer irmão. Isso, então no 4º ano do rei Dario. Por que 2 anos depois? Porque se lê lá, Paulo, capítulo 1, versículo 1, olha lá, capítulo 1, versículo 1. Isso. Dizendo. E aí segue-se o que foi dito. Então, o profeta é levantado, o Senhor Deus fala com o profeta no 2º ano do reinado de Dario. Agora aqui no capítulo 7, nós estamos no 4º ano do reinado de Dario. Então, 2 anos se passaram. O Senhor Deus está insistindo, está falando com esse povo. E aqui o que nós temos, meus irmãos, é uma delegação que vai perguntar aos sacerdotes. É um grupo, são irmãos que vão até os sacerdotes, que são mediadores entre Deus e o povo, e eles vão fazer uma pergunta. E a pergunta é essa: nós precisaremos continuar jejuando? Esse negócio de jejum, de consagração, de santificação, de quebrantamento, de reconhecimento de pecado, nós vamos precisar continuar a fazer isso? E esse jejum aqui, para eles, era uma lembrança da vida amarga lá na Babilônia.
do que aconteceu com eles, a lembrança do que foi o horror quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Então, a vida consagrada deles, o jejum, era essa lembrança. Só que agora eles estão libertos disso. 70 anos passou. Então, por que é que não vão ficar lembrando das coisas passadas? Hoje nós temos a informação do apóstolo Paulo dizendo que nós devemos esquecer das coisas que para trás ficam. Mas não é isso aqui. E eles falam, nós não vamos tomar decisão sozinho, não. Vamos lá perguntar aos sacerdotes. Porque no nosso coração a decisão já foi tomada. Mas a gente só quer ter o apoio para poder concordar com a nossa decisão. É necessário? A gente precisa jejuar? Essa é a pergunta, irmãos. Então, era uma preocupação do povo com a continuação de um rito, de uma prática religiosa. E isso aqui mostra que eles não estavam preocupados com transformação. Eles estavam preocupados com o rito, não com transformação. Por isso, há essa pergunta capciosa. Primeiro, porque não havia templo. O templo estava destruído. Havia o altar. Os sacerdotes estavam lá. Então, eles estão vendo aquele cenário e falam assim, acho que a gente não precisa mais jejuar, não. A gente já está de volta aqui na terra. Nós já temos a nossa carta de alforria, ainda que não era totalmente. Mas, jejum não. Jejum é algo muito doloroso para nós. Leia o versículo 2 e 3, por gentileza. De Zacarias 7. Isso. Isso. Olha, que justificativa. Nós somos religiosos. Nós estamos praticando rigorosamente isso há 70 anos. Depois nós vamos ver aqui para frente. É interessante, meus irmãos, que versículo 2, Betel. Betel é significativo. Essa cidade é uma cidade peculiar. Mas, posteriormente, essa cidade virou uma cidade idólatra. É aquela cidade da experiência de Jacó. Vocês lembram disso? Eu creio que vocês devem lembrar. Mas esses nomes aqui, por que foi colocado esses dois nomes? Lê de novo aí, Paulo. Versículo 2. Foram enviados e... Isso aqui não são nomes hebreus. Isso aqui são nomes babilônicos. Mas eram hebreus, eram israelitas. Só que eles adotaram esse nome babilônico. Assim como foi lá que trocou o nome de Daniel e seus 3 amigos. Isso demonstra, meus irmãos, que ainda eles estavam carregando resquício da Babilônia. Esses nomes aqui são nomes pagãos, nomes babilônicos. A Bíblia quer dar esse destaque. Às vezes a gente passa despercebido. Então quem é que está fazendo a pergunta? Gente que ainda carrega traços do cativeiro. E a pergunta já foi feita aí. Devemos continuar jejuando no 5º mês? Será que nós precisamos, esse negócio de todo domingo ter que ter essa prática religiosa? E mais, esse jejum lembra o passado. Então nós vamos continuar a tradição do luto pela queda de Jerusalém? Mais uma vez, meus irmãos, o problema aqui não era a pergunta em si, era o coração deles. Me parece que os 70 anos não eram 70 anos de intimidade com o Senhor Deus. É o que nós vamos ver no texto aqui para frente. Por isso é que vem a resposta dura do Senhor Deus. Talvez a expectativa era, não, já passou. Período de sofrimento, no mundo tereis aflição, ou aflições, já passou, agora é tranquilo. Vocês estão em Jerusalém, agora é sombra e água fresca. Agora é só deitar aí que o pão vai começar a cair do céu e vocês não precisam nem levantar, só esticar a mão, catar e comer. Vocês vão ficar de boa, sem problema nenhum. Mas olha aí o versículo 4, por gentileza. A resposta de Deus, mostrando que a motivação desse povo é uma motivação errada. Quem quer ler aí o versículo 4? Qualquer irmão pode ler.
Vai lá, continua. Segura aí. Meus irmãos, isso aqui é Deus falando. O Senhor Deus está dizendo, eu estava atento a tudo que estava acontecendo lá no cativeiro, lá na Babilônia. Eu estava vendo a prática de vocês. Vocês são religiosos. Vocês mesmo naquela terra pagã distante, vocês ainda realizavam, ainda que na limitação, a religiosidade. Mas tem um detalhe. Vocês jejuavam, eu via que vocês jejuavam. Mas era para mim? Acaso era para mim? Ou vocês estavam pensando em vocês mesmos? Pensando no interesse de vocês, na família de vocês, nos desejos particulares de vocês? Isso daqui é familiar, meus irmãos, para nós hoje ou não? A nossa natureza é assim, nós somos assim. Quando nós oramos, não oramos por nós mesmos. Dificilmente nós pensamos na glória de Deus. No finalzinho, aí fala, não, Senhor, que se isso acontecer, que seja para a tua glória. Mas, a princípio, a gente pensa em nós mesmos. Como é que é? E se isso acontecer? Que pergunta, meus irmãos, para esse povo religioso, o povo da antiga aliança, o povo do pacto, o povo que o Senhor Deus diz que é o povo considerado menina dos olhos dele. Então aqui me parece, meus irmãos, uma crítica central da parte do Senhor Deus a eles. É uma crítica mesmo. O jejum de vocês é um jejum egoísta e ritual. É ritualista, não é espiritual. E aí já vem um grande desafio para nós. O que é jejum? Porque a Bíblia não é contra o jejum. A Bíblia é contra esse jejum aqui, egoísta e ritualista, para benefício próprio. Isso, exatamente. É a busca pela satisfação em Deus em primeiro lugar. Nós vamos falar no final aqui. John Piper tem um livro que ele explica isso muito bem. Versículo 6, por gentileza, quem quer ler aí? O versículo 6. O Breno começou a ler. Pode continuar, Breno, meu irmão. Pois é, jejum não é isso? Não é você deixar de comer, não é você deixar de beber, você faz aquela abstinência. Mas agora diz aí, olha, quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Eu não sei se o apóstolo Paulo, trafegando por essa passagem aqui, escrevendo aos Coríntios, disse, meus irmãos, quando você tiver que comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, lembre que é jejum ao Senhor Deus. Então fazei tudo para a glória do Senhor Deus. Então, quando comem, quando bebem, não é para vocês mesmos? A resposta é óbvia, meus irmãos. Claro que é. Nós não somos assim. Quando você bebe água, um exemplo. Você não bebe para você? Quando você come, você não come para você? Às vezes a gente até esquece, né, de dizer, Senhor, se chegou até a minha mesa, ainda que eu estou comendo para mim, eu sou totalmente devedor ao Senhor, porque eu sei o processo que levou até chegar à minha mesa. Não foi só a minha esposa que estava lá no fogão cozinhando. Teve um processo disso chegar até a prateleira. E aí a coisa vai longe, meus irmãos. Aquele que levantou de madrugada e foi semear a semente lá e cuidou da terra para nascer o produto, para que houvesse a colheita, para que houvesse a separação e até chegar na nossa mesa. Mas quando nós comemos para nós. Sim, meu irmão. Sim, só um minutinho, deixa eu te dar o microfone. Está gravando, não está? Isso, está transmitindo, ô Breno? Aí você ficar famoso aí, nossa, brincadeira. Okay. Eu vejo que no nosso meio atual, hoje o jejum, por uma igreja específica, né? Ela é como se fosse uma indulgência, sei lá, como se fosse um ato de penitência, né? Que é por mérito. E as nossas igrejas, as próprias igrejas evangélicas,
tratam o jejum como mortificar a própria carne. Então, tipo, fica como se fosse... Eu estou fazendo por merecer. Sim, como se a gente fosse merecer alguma coisa. Pelo menos a visão que o secular deixa pra gente. Deixa transparecer. Deixa eu só discorrer aqui rapidinho, que aí eu vou aplicar isso aqui nas palavras do Senhor Jesus, que ele trata desse assunto. Vamos lá. Então, o versículo 6 deixou claro aí, olha... Vocês estão jejuando só para vocês, mas o Senhor Jesus ampliou. Ele está dizendo, vocês não só deixam de comer só para vocês. Quando vocês comem e bebem, vocês também comem e bebem para vocês. Você viu que o Senhor Deus ampliou o assunto aqui. Porque comer e beber não é jejuar. A ideia é que jejum é que eu me abstenho de comida. Não é isso? Mas agora o Senhor Deus ampliou o assunto aqui. Então, tanto jejum quanto comer, e aqui o comer ele está falando das festas... que haviam os rituais lá, eram autocentrados neles. Não tinha nada a ver com a glória do Senhor Deus. Então, nem a abstinência e nem o prazer de comer tinha Deus como centro. Porque não é errado você jejuar e nem é errado você comer. Nós devemos jejuar e devemos comer. A questão é, o Senhor Deus participa disso? Veja aí comigo o versículo 7. Breno, pode ler lá o versículo 7. Dessa última sessão aqui. Espera aí só um minutinho, lembrando do microfone, agora fica fácil. Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam? Quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o sul é a campina... eram habitados? Isso. O que está acontecendo aqui é o Senhor Deus lembrando esses irmãos antes da queda. Antes da queda, meus irmãos, o Senhor Deus misericordiosamente levantou outros profetas. Jeremias, falando, gente, está às portas, mas 100 anos antes de acontecer a queda, o Senhor Deus levantou o profeta Jeremias, o profeta Isaías, que falou exatamente neste tom. Então, deixa eu só tentar mostrar para vocês aqui, fazer uma comparação aqui com Zacarias, o que o Senhor Deus falou através do profeta Isaías, para esse mesmo povo, 100 anos antes. Isaías 58, que é o texto clássico aqui, por gentileza. É a mesma pergunta de jejum, é um outro texto. Então, se você já quiser saber o que significa jejum, nessa manhã você já está tendo uma ideia. Isaías 7 está apresentando, Zacarias 7 está apresentando. E agora Isaías 58 também vai nos mostrar um pouco mais desta prática religiosa, que é do povo de Deus. Isaías 58. Vou ler lá. Clama, o Senhor Deus falando com o profeta, clama a plenos pulmões, ou seja, enche o peito e fala para esse povo ouvir. Não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. O profeta aqui é um profeta amando de Deus para apontar o dedo. Versículo 2. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em chegar a Deus. Preste atenção no detalhe. A bronca do Senhor Deus com esse povo é: como que vocês sujos se aproximam de mim, de um Deus santo, limpo? Como que vocês ousam fazer isso? E aí vem o versículo 3. Dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. 100 anos
antes do cativeiro. O cativeiro foi 70 anos. Então nós temos aqui aproximadamente quase 200 anos depois. O Senhor Deus levanta o profeta Zacarias e o povo continua na mesma religiosidade farisaica. Falsa. Não mudou. E aí faz uma análise hoje mesmo. Quem somos nós hoje? Qual é a nossa prática religiosa? Muitas vezes, nas nossas práticas pecaminosas durante a semana, a gente não tem a cara de pau de chegar no domingo, no culto de adoração ao Senhor Deus, e levantar as mãos e dizer: te adoramos em espírito e em verdade, meu coração é todo do Senhor. E você, eu estou vendo, eu conheço. Oi? Exatamente, São Paulo. Então vocês perceberam? A mesma pergunta lá do capítulo 7. Nós continuaremos a jejuar? Nós vamos chorar? Nós precisamos disso? Já passou. E aqui a pergunta é: Senhor, nós estamos jejuando. Cadê o favor do Senhor? Nós estamos fazendo a nossa parte. A do Senhor está em falta. Que cara de pau, hein? Mas deixa eu continuar lendo mais um pouquinho ali. Versículo 4 de Isaías 58. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Meus irmãos, eu fiquei imaginando o que significa jejuar para contendas. Jejuar para rixas. Será que existe isso? Uma atitude do povo de querer se consagrar ao Senhor Deus, mas nessa atitude, quando vai se consagrar, se consagra para contendas, para rixas. Sim, diácono William. Exatamente, diácono William, o que o diácono William está citando aqui foi exatamente o que o Senhor Jesus disse, as orientações lá. Vocês devem continuar a prática de jejum, mas quando vocês jejuarem, lembra o que é o jejum verdadeiro. Não é essa disputa de achar que é mais espiritual do que o outro. Porque você conhece gente que está jejuando, aí você fala assim: ô fulano de tal, aqui, come um pedacinho desse, deixa eu falar um alimento saudável aqui, dessa fruta. Não, olha, eu estou 7 dias, 3 horas, 55 minutos, estou numa consagração, estou num jejum. Aí com aquela carinha, sabe como é que é, de crente. O Senhor Jesus falou assim: ninguém precisa saber que você está jejuando. Quem levantou a mão lá atrás? Sim, meu querido. Rixas, né? Meu Deus. E quando a Bíblia quer dar uma ênfase, é para você prestar atenção. Para ferirdes com punho iníquo. Eu não sei se chegava a literal isso daqui, de alguém acertar o queixo do outro. Eu não sei, mas eu não duvido nada não, meus irmãos. Eu não duvido nada. Deixa eu continuar lendo o versículo 5. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça com o junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum? E dia aceitável do Senhor? Atualizando para nós, é aquela pessoa que veste um pano de saco hoje, e aí fica andando na rua, querendo mostrar para o povo que é mais santo do que o outro, né? E não, eu estou numa consagração, 40 dias de propósito, usando aquele saco de batata no meio da rua aí. Você já viu alguém assim? Aí, ó, leia Isaías 58. Você chama isso dia aceitável do Senhor? Versículo 6. Oi? Sim, até as plantas. Porventura não é esse o jejum que escolhi? E aí nós vamos ver o que é que o Senhor Deus entende. Na verdade não é que entende. O que Ele quer que nós entendamos por jejum. Depois você leia Isaías 58, tá bom? Vamos voltar para Zacarias, porque um assunto é com Zacarias aqui. Ou o assunto de Zacarias. Vamos lá. Então, tanto Isaías quanto Zacarias mostram o povo reclamando, né? Estão praticando, mas sem entendimento. O Senhor Deus diz: eu não recebo religiosidade egoísta. Eu não recebo.
O homem pode receber, mas eu não. Vamos lá, pai. Zacarias, continuando o nosso assunto lá. Agora, a partir do versículo 8 de Zacarias. Então, meus irmãos, depois vocês leiam com calma em casa, que senão o tempo aqui vai correr. Isaías 58, o tom aqui é convocatório. O Senhor Deus dizendo, vocês têm uma prática, mas eu estou chamando vocês para fazer isso. Depois vocês leiam lá. E é um chamado ao arrependimento. Zacarias, o tom é diferente. O tom aqui é para fazer o povo refletir a história. Porque eles estão dizendo, nós vamos continuar jejuando por causa do cativeiro? Aí o Senhor Deus então dá uma lição para eles, dizendo o que foi o cativeiro. Olha aí comigo o versículo de número 8, de Zacarias 7. Deixa eu ler para você. Diz assim, a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo, assim falara o Senhor dos exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia a cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próprio, ou seja, punho iníquo. Meus irmãos, eu penso que aqui está o coração da vontade de Deus para o seu povo. Boas obras. Lembrando que nós de teologia reformada entendemos que boas obras não salvam ninguém. As boas obras são resultados da nossa salvação. É aqui que está a verdadeira religiosidade. Se você quiser conhecer um crente verdadeiro, veja as obras que a fé dele produz. Porque se a fé dele não produz nenhuma obra, significa o quê, meus irmãos? Que a fé dele é o quê? A questão é que a gente tem que saber o que são boas obras. Obras fruto do Espírito Santo. Então aqui está o coração da vontade do Senhor Deus. Praticar justiça verdadeira, mostrar misericórdia e compaixão, não oprimir. E aqui ele deu uma lista. Não oprimir quem? Viúvas. É porque no nosso contexto é diferente isso daqui. Mas nesse contexto aqui, viúva, possivelmente o marido deixava alguma coisa para ela. Talvez não muito, mas deixava. O que o sacerdote fazia? Ele era ganancioso. Ele falou assim, eu tenho que ir lá para dar um cuidado para a viúva. E ele ia lá para fazer oração. Só que o sacerdote vivia da obra. Ele recebia. Essa era a manutenção dele. Então, a viúva já sabia disso. Quando ele chegava lá, falava, chegou o sacerdote para me abençoar aqui. Só que ele cobra. E aí tinha a carga horária de oração. Se ele orasse 5 minutos, era um valor. Se ele orasse 1 hora, era outro valor. Aí adivinha o que o sacerdote fazia? Longas orações. E aí ficava caro demais. A ponto do Senhor Jesus ter que tratar disso, meus irmãos. Isso era uma realidade. Esfolava as viúvas, que já não tinham nada. Então, não oprimo as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, o pobre, até o pobre. O que não tinha, eles tiravam até o que eles não tinham. E não planeja o mal. Ou seja, não maquine o mal no teu coração, porque o nosso coração é assim. O nosso coração é especialista em maquinar o mal. Quando alguém faz alguma coisa para a gente vai para casa e senta e começa. Está comendo, mas o cérebro está maquinando. Como é que você vai fazer aquilo? Como é que você vai responder? Como é que você vai atacar? Como é que você vai acabar com a reputação? O nosso coração é assim. Vocês viram aqui, meus irmãos, que a verdadeira espiritualidade tem a sua prática ética, que agrada o Senhor Deus, justiça e mais compaixão. Isso daqui é o que o Senhor Deus exige de cada um de nós. Não ritual, mas vida prática. Porque eu posso aqui no culto cantar que eu amo o meu irmão. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Aí o irmão me deve um dinheiro que não me paga. Aí eu saio do culto e vou lá na justiça, botar ele na justiça e falar assim, olha, ele tem que me pagar tudo que ele me deve. Enquanto ele não pagar, eu não vou sossegar. Mas no culto estão os dois lá cantando, como é precioso, irmão. Ninguém engana o Senhor Deus nisso. Religiosidade farisaica é o que está por detrás aqui, meus irmãos. E tem mais, olha aí comigo, deixa eu chegar até o versículo 11. Ih, estourou o tempo lá. Vai lá, a desobediência passada aqui de Israel que o Senhor Deus mostra. Deixa eu ler o versículo 11 a 14. Acompanhe aí na sua Bíblia.
Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas, e ensurdeceram os ouvidos para que não ouçam. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvisse a lei, nem as palavras que o Senhor dos exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos exércitos, visto que eu clamei, Jeremias, Isaías, eu clamei, e eles não me deram ouvido. Eles também clamaram, quando o exército de Nabucodonosor cercou Jerusalém, como eles clamaram a Deus. O Senhor é o nosso socorro, a nossa fortaleza, o nosso protetor. O Senhor é por nós, e o Senhor é por nós. Quem será contra nós? O exército de Nabucodonosor para o lado de fora do muro. Eles clamavam, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós? Pode clamar, pode gritar. A pior coisa que tem é o filho falando com o pai de braço cruzado, só olhando. E ele gritando. O pai pode socorrer, mas o pai, eu vou te deixar você se lascar. Uma outra palavra, para você aprender. Meus irmãos, o nosso Deus é amor. Mas não brinca com Deus, não. Não leva Deus de brincadeira, não. Ele não é boneco. Ele não é um Papai Noel. Ele é justo. Ele é santo. Ele se ira. E aqui o texto deixou isso bem claro. Daí veio a grande ira do Senhor dos exércitos. E aí o versículo 14 explica. Deus, atitude do Senhor Deus, espalhei-os com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram. E a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável, a nação de Israel, especialmente Jerusalém, fizeram uma desolação. Primeiro veio a Assíria, levou as 10 tribos do norte. Que assolação que foi. Senaqueribe, um devastador. Depois veio Nabucodonosor para acabar de jogar a pá de cal nas 2 tribos do sul de Israel. Mas quem é que fez tudo isso, meus irmãos? Diz o Senhor dos exércitos, eu. O Senhor Deus é aquele que leva para o cativeiro, e o Senhor Deus é aquele que tira do cativeiro. Ele é o Senhor dos exércitos. Então, meus irmãos, sim, meu querido. Muito obrigado, você é diferenciado. Obrigado, diácono. Só para concluir aqui, meus irmãos, o texto aqui relembra que o porquê aconteceu o exílio, como eu disse. Eles recusaram ouvir a voz do Senhor, endureceram o coração e ignoraram a lei e os profetas. Em resumo, não valorizaram a palavra de Deus, não guardaram no coração a palavra do Senhor, não meditaram na lei do Senhor dia e noite. Meus irmãos, isso aqui é um grande problema. Por que eu falo isso? Porque eu já disse aqui, eu repito, esta nossa geração é a geração do analfabetismo bíblico. As pessoas não têm prazer na lei do Senhor Deus, as pessoas não gostam de estudar a Bíblia, as pessoas desprezam o estudo bíblico, as pessoas querem participar do cultão, do louvorzão, mas quando é um culto de estudo bíblico, o povo não quer, porque eles não amam a lei do Senhor. Essa que é a verdade, e por causa disso veio o cativeiro, meus irmãos. Deus os dispersou entre as nações, e a terra ficou desolada. Que coisa muito triste isso daqui. Você já sabe quais são as lições que nós podemos tirar aqui, né? Para nós hoje. Religião externa e devoção verdadeira. O que é que o Senhor Deus rejeita, meus irmãos? Diante do que nós estamos aprendendo aqui. Diante do texto, ele rejeita práticas religiosas vazias. Não é o jejum em si que importa, meus irmãos, mas a intenção, a transformação do interior. Nós vimos aqui ética
da nossa fé que o Senhor Deus exige de cada um de nós, meus irmãos. A verdadeira fé se manifesta em justiça, em misericórdia e em cuidado com os vulneráveis. Por exemplo, só um exemplo. Aqui nessa igreja nós temos viúvas, eu já falei isso aqui várias vezes. Qual foi a última vez que você mandou uma mensagem para uma viúva da igreja? Falei assim, pastor, não sei nem quem são as viúvas. Nós não temos órfãos aqui, mas nós temos pessoas que, eu já disse para vocês, que vieram de outros estados e que estão aqui estudando na nossa cidade e que precisam de cuidado, nesse sentido, órfãos. Está dando para vocês entenderem? E qual tem sido a nossa prática, meus irmãos, com os vulneráveis? E eu estou falando isso no meio do povo de Deus, tá bom? Porque o texto aqui é para o povo de Deus. Então, cuidado, meus irmãos, para não fechar os ouvidos para a palavra de Deus. Existem várias maneiras de você ensurdecer espiritualmente. De você não dar ouvido. De Deus falar e você endurecer o teu coração. Cuidado com isso. Isso é uma estratégia de Satanás, porque ele sabe o que o Senhor Deus provoca. Então a aplicação aqui é uma só, meus irmãos. Não basta você cumprir rituais religiosos ou religiosos. Deus avalia as motivações. Nós estamos aqui, Igreja Presbiteriana Central de Betim. Qual é a motivação? Por que você é membro dessa igreja? Por que você vem na escola dominical? Por que você vem no culto? Por que você vem adorar o Senhor Deus? Ah, porque o pastor é legal demais, o pastor... Não, porque a igreja aqui tem uma arquitetura, essa igreja é confortável. Você viu o telão que nós temos aqui na hora do louvor? Qual é a tua motivação, meus irmãos? Vocês estão entendendo? Eu não sou contra a arquitetura, não sou contra ter telão. Nós vamos ter lá no acampamento, o Robson criou um telão para nós, que eu falei que a gente estava parecendo a Lagoinha lá naquele acampamento. Aquela tela enorme. Bonito mesmo, não sou contra. Mas qual é a motivação? Espiritualidade verdadeira envolve empatia. Envolve integridade. Eu não venho para buscar nada. Eu venho porque eu já fui achado, já fui buscado. Eu venho aqui em satisfação. Eu venho porque eu tenho um coração que esse Deus me satisfaz. Então, meus irmãos, um resumo geral aqui. Não vai dar tempo, eu queria fazer uma comparação com o que o Senhor Jesus falou, que quando vocês jejuarem, não mostre a aparência triste como os hipócritas. Vocês lavam o rosto de vocês, viva a vida normal, e Deus que vê secretamente recompensa. Você não precisa dizer, olha, eu estou jejuando 40 dias e eu estou num propósito. Eu não quero saber disso. É Deus que está interessado nisso. Agora, quando for uma calamidade, um negócio está... Aí a gente pode até fazer um jejum coletivo, fazer um clamor. Olha, meus irmãos, essa semana nós vamos dedicar tantas horas por causa de uma situação. Isso tem base bíblica. Agora, você, pessoal, faz, e eu não preciso nem saber, não me conta. Deus vem em secreto. Ele não falou isso nas nossas orações? Entra para o teu quarto, fecha a porta, ora secreto, que o teu Pai que vê secreto te recompensará. É jejum de Coca-Cola, né? Isso não é jejum, isso é dieta. Jejum de celular, de rede social. Não vou entrar mais no Facebook. Isso não é jejum não, meus irmãos. Então eu encerro aqui com uma indicação de um livro, se vocês quiserem ler, para saber mais sobre esse assunto, tá bom, meus irmãos? Eu cito aqui um pastor batista, reformado, muito querido no nosso meio, John Piper, citei aqui no início. Ele tem um livro muito bom para se ler, Fome por Deus. Leia esse livro. Quem já leu esse livro aqui, de John Piper? Não, ninguém, gente. Cadê os estudantes de teologia aí? Isso é cabeceira de cama. Leia lá, John Piper argumenta que o jejum revela o quanto nosso coração realmente deseja a Deus acima de qualquer outra coisa. Esse é um ponto central do livro. Ele destaca aqui 3 pontos do livro que eu notei aqui para vocês e encerro. Eu já li esse livro aqui várias vezes, porque sempre me perguntam o que eu entendo de jejum. Eu tenho que dizer, a gente tem que examinar o que as Escrituras dizem sobre jejum. Então, John Piper diz que o jejum revela o coração.
Eu gostei dessa parte do livro. Então, quando sentimos fome, percebemos o quanto dependemos das coisas materiais. Ele diz isso no livro. O jejum expõe nossos desejos e mostra se Deus ocupa o primeiro lugar no nosso coração. Segundo, ele diz que o jejum intensifica a busca por Deus. A fome física serve como um lembrete constante para orar e buscar intimidade com Deus. Ele diz isso no livro. Em vez de comer, a pessoa se volta à comunhão espiritual. É uma abstinência. E terceiro, ele diz que Deus é mais satisfatório que qualquer prazer terreno. O Senhor Jesus uma vez disse isso: nem só de pão viverá o homem. O objetivo final é experimentar que Deus traz uma satisfação mais profunda do que comida, conforto e qualquer outro prazer nessa terra. Então, o jejum cristão é uma forma de declarar com o corpo e a alma que Deus é mais desejável e satisfatório do que o alimento. Por exemplo, e eu aqui encerro. Imagina você que é casado e que foi para a guerra. O Trump te convocou para lutar lá contra o Irã. Parafraseando. E aí você já está lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, e a guerra não acaba de jeito nenhum, mas você está lá. Mas você é casado, você tem esposa, você tem filhos. E você está com saudade. Você não vê, você não consegue ter um contato visual. Mas de repente, depois de 3, 4 meses, chegou uma carta para você, da sua amada, ou dos filhos. E você está com tanta saudade, que naquele dia da sua folga, você levanta cedo e pega aquela carta para ler. E começa devagarzinho se alimentando daquilo. Você nem lembrou que deveria tomar café da manhã. E está lendo, está lendo. Você quer se alimentar. Aquilo ali é o seu alimento. De maneira que você vai lendo, chegou a hora do almoço e você está lendo, mas não tem fome. E você esquece que tinha que almoçar. E continua lendo aquilo como se você estivesse lá perto. Chegou a hora do café da tarde. E você está lá, mas o seu cérebro nem lembrou que você tem que tomar aquele seu cafezinho controlado lá. E você continua lendo. Quando vê, chegou a tarde. O crepúsculo está chegando e você está lá. O dia passou, chegou a hora da janta. Mas você também não está nem lembrando que tem que jantar. O que você quer é aquilo ali. De repente a noite chegou e você descansou de tanto se alimentar daquilo e dormiu. Você passou o dia, nem lembrou de alimento. Jejum é isso mesmo. O problema é quando você faz o jejum, se abstendo de alimento, aí você fala, hoje é até 6 horas da tarde, não vou comer nada. Aí começa, 8 horas da manhã, aí você fala, é até 6 horas. Aí o seu estômago já, porque o cérebro, aí meio-dia, aí você passa em algum lugar, sentiu o cheirinho de um churrasco, oh, Senhor, está repreendido. E aí você vai, e 4 horas da tarde você, 6, falta 2 horas. Aí quando dá 6 horas, bate o desespero. Então você estava mais interessado em chegar às 6 horas para você comer e beber para você mesmo. Não é assim, meus irmãos, o jejum de hoje em dia? Proclamar o jejum, né? Não. Então, decretar para nós, pois é, aí é impor, né? Lembro, agora eu estou lembrado do que você falou aí. Sim. Cada loucura. Meus irmãos, a hora avançou ali. O assunto se segue. Vai vir o capítulo 8. Primeiro o Senhor Deus fez o raio-x do coração desse povo. O coração desse povo é o mesmo coração nosso hoje aqui. Não pense que nós somos melhores. Dependentes da mesma graça. Alguém tem alguma pergunta a fazer aqui, irmãos? Deu para acompanhar um pouquinho? Eu sei que tem os irmãos aqui que estão pela primeira vez e pegaram só agora o capítulo 7. Mas nós estamos numa sequência do que o Senhor Deus está querendo com este povo. O Senhor Deus não desiste do povo dele, apesar da incredulidade do povo. A misericórdia do Senhor aqui, meus irmãos, não tem fim. O Senhor Deus podia desistir desse povo. Ô povo de coração duro, miserável, vou rejeitar vocês. Não, mesmo. Foi o povo que rejeitou Deus, mas Deus não rejeita esse povo. Então, lembre-se disso. Se você é de Cristo, ainda que você falhe,
ainda que seu jejum seja um fracasso, ainda que a sua fé esteja em frangalhos. O ponto aqui é, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volte. As primeiras práticas, o primeiro amor. Volte, os braços do nosso Salvador ainda estão abertos. Aproveite a oportunidade. Nós estamos nesse mundo que é um símbolo de cativeiro, mas já tem uma promessa, meus irmãos, que isso vai passar. O Senhor Jesus está voltando. Então, pense nisso. Pense na volta de Cristo, na volta gloriosa dele. Isso possa ser para você um grande incentivador de vir ao culto. Olha, eu vou porque cada domingo é uma preparação para a glória. Cada participação, cada aprendizado, cada conhecimento é um pouco mais de Deus na minha vida para ir para a glória, que é o que mais importa. Porque senão, meus irmãos, vamos comer, beber, porque amanhã nós vamos morrer. Que Deus em Cristo nos abençoe.